eu queria puxar, já lhe colocar numa situação maravilhosa. Porque é o seguinte, a gente sempre dá uma olhadinha, né, no Twitter, que pra mim é um termômetro incrível e maravilhoso. E aí quando eu tô lá buscando algumas coisas sobre o jogo do Ceará, eis que aparece pra mim esse tweet de uma pessoa aí aleatória, tá? Viu, Léo? Dizendo o seguinte: não merecia mesmo esse empate. Gol bem anulado, Barroca mereceu perder, fez as escolhas que redundaram nesta derrota. Ele escolheu errar de forma deliberada. Você concorda aí com esse tweet, Léo? Sim. Perguntinha. Concordo plenamente, mano. O cara muito precisa na análise aí. O cara foi muito feliz aí na análise. Tem muito talento aí. Esse cara é bom. Mas meu resumo da partida basicamente é isso. O Barroca, ele escolheu errar. Ele escolheu tomar as decisões que claramente levariam o Ceará à derrota, se desse a lógica. E isso só não seria o resultado final, uma derrota, se a força individual do elenco, com os gols perdidos logo no começo do jogo, tivessem mudado esse parâmetro. Mas ele sequer tem um recorte de 10 minutos nessa temporada para justificar um relâmpago de atuação do Barcelos para justificar essa titularidade. Ele não tem nada fora a simples vontade dele de abraçar o erro para justificar essa escalação do Barcelos. Jogo passado, o David Ricardo, que é zagueiro, já fez a sua segunda assistência na temporada. O Barcelos, ele é pior ofensivamente que um zagueiro improvisado. Ele, defensivamente, eu acho que está explicado pelo lance do primeiro gol hoje, como ele rende defensivamente. Então, assim, o Ceará dá o desenho de como é o seu caminho da fragilidade. É aqui, ó. É esse cara. Qualquer treinador, você viu que o CRB não usava o lado direito. O lado esquerdo, na verdade, o seu ataque. Ele ia pro Barcelos. Se você não botasse ninguém lá do lado direito, tava normal, não precisava deixar ninguém lá, não. Porque o CRB só insistia no Barcelos. E porque sabia que era um ponto frágil, assim. E ele vai de forma ridícula pro lance do primeiro gol. Por isso que eu coloco muito na conta do Barroca, porque ele foi muito... Dentro das improvisações que ele teve que fazer no último jogo, ele conseguiu ter atletas que tiveram um rendimento muito melhor que os titulares. E hoje ele... E assim, as próprias mexidas que ele fez provaram isso, né? Que os reservas não só estiveram melhores que os titulares naquele jogo, mas eles são melhores que os titulares. Aí o Zé Ricardo fez uma partida muito boa no jogo passado, fora de casa, na fogueira ali, vindo de lesão. E hoje sequer entrou, ele levou o Richarlison até o final do jogo com o amarelo. Então, assim, não tem como ser uma análise diferente. O Barroca, ele decidiu perder, decidiu abraçar a derrota, e a derrota hoje, e mais um resultado vexatório em casa, está muito na conta dele. Muito bem, eu tô vendo que tem muita gente aqui já participando no nosso chat no YouTube. A gente tá ao vivo, né? Claro, no YouTube e também na Twitch. E queria só convidar vocês realmente a participarem, a mandarem pergunta, mandar sugestão, falar o que, é que vocês acreditam aí que foi o elemento realmente que fez com que o Ceará perdesse, o CRB realmente que tá aí emplacando a sua terceira vitória seguida. Então é um momento muito importante, Daniel Paulista à frente desse time que tá tendo uma resposta muito boa agora na Série B. Então deem aí os pitacos de vocês, e mais importante do que dar os pitacos de vocês, embora seja muito importante, é fazer que nem Felipe Oliveira, que ele disse o seguinte: boa noite, já cheguei dando o like. Não necessariamente o like, pode ser qualquer tipo de like, mas contanto que seja um like, dê o seu like na nossa live e ative o sininho, porque aí você não perde nenhum tipo de atualização nossa aqui no YouTube, também na Twitch. Enfim, faça valer a sua presença aqui nas nossas redes sociais. Aqui o Leandro de Assis está faltando respeito a Daniel Paulista de forma alguma. Eu acabei de falar, né? O Daniel Paulista está fazendo um grandíssimo trabalho na equipe do CRB. Terceira vitória seguida. A gente tem até a nossa matéria aqui no NE 45. Dá até para colocar... dá para clicar na matéria aqui, por favor, Pedro, para mostrar que o mais importante, logo no lead da matéria, né, que é o primeiro parágrafo, é o parágrafo mais importante, a gente coloca o seguinte, ó:
a matéria de Vitor Aguiar, dizendo o seguinte: a boa largada de Daniel Paulista no retorno ao CRB tem um novo capítulo. Neste sábado, o Galo visitou o Ceará e garantiu a terceira vitória consecutiva na Série B. Enfim, todos os méritos possíveis ao Daniel Paulista, que está fazendo um excelente trabalho. Não tem problema nenhum do Daniel Paulista que o Ceará se embaralhe nas próprias pernas. Daniel Paulista, CRB, estão nem aí para isso. E estão aí fazendo bonito. Tá fazendo a parte dele. Já o Ceará tem uma relação assim meio conturbada com o Barroca, que já não há novidade nenhuma. Mas aí eu vou passar agora a palavra pro Ciro. Ciro, eu queria que você desse uma analisada nessa partida de hoje, do que você viu da equipe do Ceará e que já tenha sido demonstrado em alguns outros jogos e que você disse assim, olha, a gente já tinha visto isso aqui antes, mas agora ficou escancarado, não tem mais como fugir. Perfeito, Ju. Parece que a gente combinou. Porque eu ia justamente fazer essa minha primeira interação aqui falando sobre isso. Na rodada passada, a gente conversava aqui com o Léo e a gente falava que, além de uma sobrevida na vitória diante do Atlético Goianiense, o Barroca tinha ganho, de fato, um crédito. E agora ele acabou perdendo completamente esse pouco que ele tinha levantado. É a quarta derrota dentro de casa, 3 delas com o Barroca. Isso não é coincidência, porque todos esses roteiros foram muito parecidos. Vitória, Novo Horizontino e agora o CRB. Esse futebol de imposição, de domínio da bola, de um Ceará protagonista, que vai envolver o adversário, isso nunca saiu do papel. Seja dentro de casa e em algumas circunstâncias fora de casa. O que é muito preocupante, porque a gente já está aí com 25% do campeonato e o Ceará não consegue deslanchar. A torcida não engoliu a chegada do Barroca. Hoje, novamente, tivemos casa cheia do Castelão, 35 mil torcedores. Você já vê sinais de desaprovação quanto às escolhas deles dentro do próprio elenco. E óbvio, Ju, que uma diretoria que demitiu um treinador como o Mourinho às vésperas da disputa da Copa do Nordeste não é das mais pacientes. Então, naturalmente, é de se imaginar que, digamos, a batata do Barroca já está assando, né? Ele vai ter essa parada para as datas FIFA, vai remoer um resultado ruim, e aí sim, damos aqui todos os méritos ao Daniel Paulista, que chega à sua terceira vitória pela equipe do CRB, mas que poderia ter sido evitado. Quando o Ceará for jogar contra o Atlético Goianiense, e antes, a gente na live anterior, eu falava sobre os desfalques que o Ceará ia ter, né? E como esses desfalques poderiam fazer com que o Ceará saísse de uma espécie de zona de conforto. Porque você ia ter que mudar os seus 2 volantes titulares e você ia ter que mudar os 2 laterais que você vinha usando comumente. No caso, não ter o Kaique pela direita, que desse sustentação com a linha de 3 zagueiros ali atrás, e tirar o Barcelos da esquerda, em que pese o lateral esquerdo do Ceará, aparentemente é o William Formiga, que está fora por questão de física, né? E o Ceará vem para esse jogo, consegue ter boas soluções no seu elenco diante do Atlético Goianiense. Quando vem para esse jogo diante do CRB, em tese, para fazer o mais complicado, já tendo feito o mais complicado, que é vencer um adversário direto, o Atlético Goianiense é um adversário direto, fora de casa. Então você vem para consolidar esse seu bom momento, jogando diante do seu torcedor, no seu campo, com todo o seu elenco à disposição. Fica aquela impressão de que o pior já passou. Mas é que a gente vê que é como se essa gangorra que o Ceará vem atravessando, é como se a cada possibilidade de você engatar uma nova marcha, você tem um choque de realidade que demonstra a involução do Ceará, em que pese os méritos da equipe do CRB, que para mim tem uma vitória incontestável, inclusive se o placar não tivesse sido um 3-1, se não tivesse marcado um gol já aos 49 do segundo tempo, passa muito pelas escolhas do Barroca e por muito isso que o Léo acaba colocando, né? Então, ele viu que algumas peças renderam muito bem diante do Atlético Goianiense, e agora o que ele poderia fazer? Tinha a opção de efetivar o Varley na direita, o David Ricardo na esquerda, o próprio Zé Ricardo na volância,
e ele acaba optando por esse time, que é o time que ele vinha atuando. E que já vinha demonstrando alguns problemas de saída de bola, com toda essa inoperância do Danilo Barcelos pela esquerda, o próprio Kaique, que é um jogador improvisado também ali pela direita. Então, assim, é um Ceará que empaca, que foi envolvido taticamente pela equipe do CRB, e que agora, Ju, vou te falar, diante de uma Série B em que o nível de aproveitamento dos ponteiros tem sido altíssimo, era o que se esperava em relação à Série B do ano passado, você vê uma equipe que empaca na circunstância. É como daqui a pouco, se o Ceará não conseguir ter esse retrospecto muito bom fora de casa, com o retrospecto que ele tem como mandante, vai ficar difícil manter o pique da remada e até ter condições de buscar realmente a gordura que tem sido perdida, e mais do que isso, que os adversários diretos têm conseguido. Então, vamos ver quais são as soluções que o Ceará vai ter na sequência da competição. Vamos ver se o Barroca, que disse, até para aliviar um pouco da pressão sobre si próprio, que só cobrem de mim bom futebol do Ceará a partir da parada da FIFA, se ele vai ter até condição de ter essa paciência do torcedor, da diretoria, e até mesmo ele merecer essa paciência, sabe, Ju? Porque é muito preocupante quando a gente vê você percebe que do jogo do Vitória, passando pelo do Novo Horizontino, para essa terceira derrota em casa, o Ceará incorre nos mesmos erros. É muito facilmente batido pelos adversários que não vem para cá para se retrancar, que não vem para cá para fazer cera, que não vem para cá para jogar por uma bola. Todos os jogos, esses adversários que venceram o Ceará foram melhores do que o Ceará em praticamente 70% das partidas. Isso demonstra que é um treinador que não está conseguindo impor a maneira da equipe jogar dentro de casa. Então, da maneira em que você, o mais fácil, em tese, que é manter o seu mando de campo, você não consegue ter 35 mil ali lhe apoiando, 35 mil, 37 no jogo contra o Grêmio Novo Horizontino e mais de 40 na vitória sofrida diante do Chapecoense, tá difícil aí a situação do Mister Barroca. Queria saber o estado de ânimos aí do seu sogro, viu, Ciro? Porque parece que o Fortaleza levou um gol no rebote do pênalti, né? Foi um pênalti, acho que o goleiro defendeu e aí sofreu o gol no rebote. Mas enfim. Eu vou dizer só uma coisa: a TV está desligada. Daí você tira o estado de ânimos. Ok, então beleza. Um comentário que eu queria trazer aqui. E aí eu queria já passar a palavra para Léo, que é o seguinte: Kalina tá aqui dizendo, bicho, Ceará montou na conquista do Nordestão e ali ficou. E mais, alguns comentários aqui que estão muito interessantes. Renan trazendo também mais um comentário aqui. Barroca não admite seus erros, está perdido e totalmente equivocado nas suas escolhas. E Leonardo falando o seguinte, Barroca é Série B, por isso, continuar com ele, permanecer na Série B. Aqui o comentário de Renan fixado aqui, o de Leonardo também. Então, Léo, diante desses comentários aqui, que estão no nosso YouTube, todos esses aqui que a gente colocou, dá pra tirar alguma coisa assim que seja comum a todos eles e que você também concorde, que você tenha visto até onde Kalina falou, desde a época do final, né, da final do Nordestão, que, só lembrando, né, Barroca pegou esse time, perdeu o jogo, foi para os pênaltis e conseguiu levar. Então é aquela coisa, perdeu, mas levou. E desde então vem essa inconstância, né, de às vezes consegue o resultado, mas não consegue demonstrar uma melhora técnica. Enfim, algo mais a trazer? Eu concordo com quase tudo, só não com esse ponto de que o Ceará se abraçou com a conquista da Copa do Nordeste. Eu acho que o Barroca nunca deixou de ser questionado, e inclusive a questão de associar o título do Nordeste ao Barroca é muito feito em tom de piada. Mas acho que o Barroca ele tem a seu favor os números, o desempenho do Ceará na Série B com o Barroca vinha sendo mais positivo que negativo, ou os resultados, não o desempenho. E eu acho que era muito difícil contestar isso, inclusive antes desse jogo, de 6 partidas e 5 vitórias. O problema é que o time, dentro de casa, ele vem tendo muita dificuldade. E isso passa por uma teimosia, de fato, do Barroca, por algumas insistências do Barroca, inclusive contra o Novo Horizontino.
ele, na coletiva, mencionou um desgaste físico da equipe e, ao mesmo tempo, ele trouxe... E a gente, já no pós-jogo, a gente trouxe essa questão de que essa muleta que ele usou do desgaste físico, ela não se sustenta, porque ele apontou um desgaste tão exacerbado que, obrigatoriamente, era para ter sido percebido por ele, pela fisiologia. E, durante o jogo, percebendo esse desgaste, como ele falou, que ele nunca tinha visto na carreira, cabia a ele fazer as mudanças para evitar esse desgaste, enquanto as peças, inclusive, que ele exemplificou como as mais desgastadas, ele manteve até o final do jogo. Então, assim, era uma cara de muleta, e depois a gente apurou que realmente foi uma muleta. Que dentro do vestiário, no pós-jogo, ele não falou na coletiva, mas dentro do vestiário ele pediu desculpa ao jogador, dizendo que a culpa foi exclusivamente dele. E que para ele foi apontado, olha, não dá, o Novo Horizontino joga com linha de 5, e ele optou por insistir no esquema que deu errado, e nem precisa dizer a forma que deu errado. Mas ele insiste em determinados erros, assim, vamos dizer que por um momento de uma questão de preservação do elenco, você não tire todos os titulares nesse jogo, você mantenha, mas sequer o David Ricardo no canto do Barcelos, dos que foram tão bem na última partida, é injustificável, assim, uma teimosia, uma insistência, e é uma insistência, como assim, é um erro doloso, assim, ele escolhe errar, porque eu não acredito que um treinador se profissionalize como Barroca, sendo cego a uma coisa óbvia, porque ele não tem, e eu queria muito perguntar assim na coletiva hoje, para ele citar um recorte simples de 10 minutos, de 5 minutos. O Danilo, ele tá batendo escanteio e criando chance de gol. Ele tá batendo falta e criando chance de gol. Ele tá dando espaço defensivamente, mas ele tá cruzando muitas bolas e gerando chance de gol. Ele não faz nada. Ele ataca pior que um zagueiro improvisado. Ele tem menos assistências que um zagueiro improvisado. E defensivamente é uma tragédia. Ele é driblado de forma infantil. E não só nesse jogo. Teve jogo que o Ceará levou porque ele ficou caído no chão, com um drible semelhante ao de hoje. Não se sustenta. E seria mais honesto que ele chegasse na coletiva e dizia, foi porque eu quis. Pronto. Porque eu quis botar ele, mesmo sabendo que estava errado. Mas ele não admitir que era um absurdo escalar o Barcelos, eu acho muito pior. E, Léo, só um complemento. Porque, para além dessa que pode ser uma escolha meramente individual dele, e ele pode justificar que o Barcelos é um jogador da posição, que o David Ricardo seria uma improvisação, e ele já improvisa na direita, e aí por opção dele, porque ele tem laterais para colocar na direita e tal. Por isso que eu falei do William Formiga na minha primeira intervenção. Mas do ponto de vista tático, novamente o Ceará fica penso, na medida que não joga pela esquerda. Porque não adianta meramente você colocar o Jean Carlos para atuar ali como uma espécie de ponta, o que não é necessariamente um ponto, porque o Ceará joga, não é num 4-4-2 com dois meias abertos, é basicamente um 4-2-3-1, e não há uma sustentação, mesmo para a saída de bola pela esquerda. O Ceará é um time penso todas as rodadas. Então, você no futebol, que é muito nivelado, que ninguém vai passar o carro por cima dos adversários, em que pese você ter até um elenco melhor do que a maioria dos seus adversários nessa competição, se você só tem como escapatória sair pela direita. Se a sua escapatória é uma jogada que começa com o Kaique, que é improvisado, você dialoga ali no meio com o Chay e com o Eric e pronto. A facilidade que você, enquanto adversário do Ceará, tem para barrar as investidas, a criação do Ceará, na medida em que essa bola não sai pela esquerda, ou ela não tem uma sequência pela esquerda, o Jean Carlos ele não pega essa bola triangulada, ele não pega essa bola escalonando os setores do Ceará e ele recebendo em uma superioridade numérica, com espaço. Ele só consegue pegar essa bola numa invertida ou ela muito lenta, passando por todos os jogadores, o que tem sido cada vez mais raro. Por quê? Porque você não tem essa saída pelo lado esquerdo. Então, para além de você manter essa escolha pelo Danilo Barcelos improdutivo na lateral esquerda, você prejudica o time na medida em que fica muito mais fácil que os adversários leiam e entendam a saída de jogo do time do Ceará, porque o time do Ceará só sobe pela direita. Então, claro, aí você tem que contar com o quê?
com a constância e a individualidade do Eric e do Chay, que tem conseguido ser os jogadores que menos oscilam nessa equipe do Ceará. Então, independente do Ceará estar jogando bem, está jogando mal, está ganhando ou está perdendo, dentro ou fora de casa, neste recorte, pós saída do Morínigo, o Chay e o Eric são jogadores que têm conseguido contrabalancear os problemas táticos que o Ceará vem apresentando a cada rodada. Então, fica difícil, para além desse recorte que você pede, para que ele coloque algum ponto positivo do Barcelos, que justifica a manutenção do Barcelos pela esquerda, é o fato que é que depõe mais contra ele, Barroca, é o fato de ele, enquanto treinador que tende a encontrar saídas para essa equipe, prejudica a sua própria equipe, prejudica o seu próprio trabalho, porque o Ceará é um time penso. É um time que vive de arroubos, de individualidade ou então da perenidade de dois jogadores. Fica aí. Enfim, eu acho que mais do que nunca, o Ceará aguarda essa janela para trazer opções para a esquerda e mais do que nunca monitora a possibilidade de volta do William Formiga, que é aqui para nós. E está falando de nenhum lateral que vai resolver o problema do Ceará, não, pelo que ele demonstrou aí. Mas, a preço de agora, é um time que facilita demais a vida dos adversários. Só para trazer um comentário também de um cara assim que não sei se entende muito de futebol não, um tal de Cássio Zirpoli, que tá aqui comentando, ó, Léo tá certo, Danilo tá mal demais. Ou seja, vocês estão se encaminhando direitinho, né, maestro? Valeu aí demais pela... Verificado. Oxe, demais. E valeu aí pela... Deixa o like, macho. Pela presença, né? Não, deixa o like aí, vê se você tá inscrito, veja se você tá inscrito. Pedir pro pessoal também que tá assistindo a gente, não apenas na live, né, mas que assiste depois, tem muita gente hoje, ainda feriadão, né, tal. O pessoal assiste mais tarde, dá um like enquanto você tá vendo aí, em qualquer outro horário também. E é uma coisa que Minhoca também sempre fala, né? Se você tá vendo depois, se você tá vendo no dia seguinte a live, o like vale também. Demais. Valoriza então, o conteúdo que já foi feito. Com certeza. Enfim, e Pedro tá aqui dizendo, deixa o barroquismo trabalhar, Ciro. Eita, começou. O povo aqui gosta de uma pirraça. Muito bem. Eu sou, Ju, então falar rapidinho aí em relação ao que o Pedro coloca. Eu sou inclusive contra, eu era contra a saída do Morínigo e eu também sou contra a saída do Barroca. Eu acho que os treinadores precisam ter um pouco de tempo para trabalhar e as coisas não precisam ser tão imediatistas. A questão é que o Barroca não tem se ajudado, sabe? E promete um futebol envolvente, muito ar professoral, mas que a gente não percebe essa evolução. Então, assim, eles também precisam se ajudar. Por isso que eu compreendo o Morínigo, que trabalhou os primeiros 3, 4 meses de um ano em que você tinha campeonatos que iam culminar em mata-matas, você tinha que bater de frente, endurecer o máximo possível contra um Fortaleza, e você tinha um Fortaleza e um Sport que eram times muito bem armados para uma fase aguda da Copa do Nordeste. Então você vai jogar mais tentando vislumbrar e espelhar o seu adversário. É por isso que o problema do Morínigo foi não ter, ali naqueles primeiros meses, trabalhado opções que o torcedor pudesse ver. Ele sabe jogar também de outras maneiras. Por isso que o tempo acabou e as escolhas dele acabaram atrapalhando um pouco a sequência dele no Ceará. E quando a gente faz essa reflexão de que é um Ceará que incorre nos mesmos erros diante do Vitória, diante do Novo Horizontino e novamente contra o CRB, em casa, mesmo roteiro, mesmo jogo, nenhum desses adversários veio para furar a bola nem nada, aí você realmente compreende a falta de paciência da torcida, porque o treinador não apresenta evolução. Então, assim, eu sei que é para deixar o barroquismo trabalhar, modo irônico tá ligado aí na torcida, mas ele também precisa se ajudar, né? Enfim, tá complicada a vida dele aí. A vida dele não, né? A vida da torcida. A dele deve estar bem. Então. Com certeza melhor que a nossa. Mas veja só, uma coisa que eu queria trazer também, seria uma coisa mais pra frente até, mas eu acho que dá pra gente buscar logo. Porque é uma questão da gente falar já de tabela. Né? Porque por mais que ainda esteja embolado, que a pontuação do Ceará não seja tenebrosa o suficiente para você dizer assim, meu Deus, precisa mudar tudo. Mas, se você parar para analisar, o Ceará
depois desse jogo, ele tá agora na 7ª posição, certo? O Ceará agora tá com, vamos lá, 19 pontos e está 1 ponto a menos do que o primeiro time dentro do G4, que é o Sport. O Sport está com 20 pontos, a mesma pontuação do Criciúma. Mas o Sport não conta, né? O Sport tem 3 jogos a menos que o Ceará. Justamente, exatamente. O Sport tem 9 jogos, enquanto o Ceará tem 12. E isso traz já uma informação que já passa a assustar um pouco. Se você analisar só por pontos, você diz assim, pô, não tá tão ruim assim. Mas se você analisa por números de jogos e também para o tipo de pontuação que outros times que já sabia que brigariam muito pelo G4 e que seriam adversários diretos estão conseguindo desempenhar, então já começa a dar aquele sinal amarelo, né? Então, até que ponto já dá para dizer assim, rapaz, eu acho que não vale a pena esperar tanto para se trocar o Barroca. Então, realmente, acho que vale a pena deixar um pouco mais de tempo, porque se ficar mudando toda hora um treinador, o ambiente fica realmente muito instável. E a gente sabe que nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, o ambiente do Ceará não tem sido dos mais tranquilos, né? Léo, você pode começar por aí? O ambiente do Ceará tá longe de ser tranquilo e essas modificações de técnico, elas são muito relacionadas a isso, sabe? E é algo que eu bato muito em relação à gestão de futebol do Ceará, porque ela passa por uma mudança de diretoria, mas ela continua sem processo. Ela continua sem metodologia própria, ela continua sem identidade, ela continua vazia de uma coluna vertebral que estabeleça diretrizes, parâmetros. Vindo Mourinho igual vindo Barroca, o Ceará precisa ter o seu departamento de futebol com a sua estrutura, com a sua cara, com o seu DNA. E não existe. Entendeu? Tem um diretor de futebol que não tem, se arvora muito em curso de CBF que fez, mas tem prática nenhuma de mercado, é um cara que é um empresário que trabalha com outro ramo, um conselheiro do clube, etc. Tem o Juliano Camargo, que é um executivo que vem, que recentemente deu uma entrevista quando a torcida cobrou o uso da base. Ele disse que não era momento, que o momento do Ceará era de focar no acesso, que o importante era pontuar, como se a base interferisse nisso. Eu sempre bato nisso, assim, um clube que cai, ele perde receita. Mas existem coisas que ele não pode economizar. E a análise de desempenho é uma. Justamente porque você tem pouco dinheiro e você precisa ser mais assertivo. Então, o departamento de análise de desempenho, de análise de mercado, de contratações do Ceará, ele foi praticamente reduzido a uma pessoa. E o próprio executivo de futebol não quer mais gente. Não quer, não quero mais não. Aí você imagina um clube de Série B com o orçamento do Ceará reduzido a um analista de mercado para procurar contratações, opções de mercado. É muito complicado. E é lógico que o executivo vai sempre preferir menos gente na análise de mercado, porque a força da vontade dele vai sempre prevalecer na hora de apontar um jogador. Então é isso que me incomoda muito. Essa falta de estrutura, de ideia construída na gestão do futebol do Ceará. Acho que a mudança de treinador nada mais é do que reflexo disso. O Barroca chega, tenta implementar suas ideias, e eu tenho certeza absoluta que todo o departamento de futebol discorda da escalação do Danilo Barcelos, por exemplo. Eu tenho certeza disso. Você não pode mudar treinador, mas ao mesmo tempo você precisa construir uma identidade, uma característica, um processo dentro do seu departamento de futebol. Porque enquanto isso vai mudar treinador, vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, e ele vai chegar sempre tentando construir o departamento de futebol à maneira dele. E eu acho que isso, para um time que se almeja colocar novamente em rota de crescimento, é muito nocivo. Rapidinho, Léo, e você fala assim que senão vai ficar mudando toda hora treinador, aí vai volta. Muita gente já lembrando aqui de Guto Ferreira, que é um cara, um treinador que invariavelmente aparece como um nome possível para se arrumar a casinha, porque é um cara que trabalha muito bem defensivamente, consegue, enfim, tem algum tipo de identidade até com os times nordestinos, então Sport, Bahia, Ceará, enfim. Mas até que ponto também vale a pena a gente ficar insistindo sempre nesses nomes que
volta e meia são rotativos, né? Como uma muleta, como um step. Enfim, tanto que Júnior Marques está aqui perguntando, né? Guto encaixaria esse time? E ao mesmo tempo, Kalina fala, tem que ter um planejamento e isso é real, precisa ter um planejamento. Perfeito, Kalina então, foi precisa. Problema... O Júnior também. O Júnior é um amigo meu. O Júnior é um amigo. Oh, desculpa, Ju. O Júnior é um amigo meu. A Kalina foi precisa. E... que ele tá perguntando que eu não entendi nada. Sim, a Kalina foi precisa quando fala de planejamento. Esse era o meu ponto. Guto arrumaria esse time, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas me parece que o Ceará, sem ter um processo interno, ele quer ter um projeto de um treinador a longo prazo, né? O presidente do Ceará hoje deu uma entrevista e disse que por ele sequer tinha trocado o Thiago Nunes. Que ele quer, o projeto dele seria manter o mesmo treinador durante todo o seu mandato de 2 anos. Que infelizmente ele não conseguiu com o Mourinho, segundo ele. E ele, pelo menos, se mostra pessoalmente contra mudanças de treinador. Mas a gente tem que analisar até que ponto vale insistir. Mas é isso que a gente... Aí volta para o mesmo debate que eu trouxe. Como é que um departamento sem processos próprios pode ter firmeza de ambiente, de base, para escolher uma mudança de treinador? Porque ele justificou o modelo de jogo para demitir o Mourinho. Se ele tira o Barroca e bota o Guto, ele está, mais uma vez, mostrando que não existe projeto, não existe processo, não existe ideias, não existe planejamento. E é mais algo assim. Seguramente o Barroca, o Guto arrumaria esse time e possivelmente entregava o Ceará na Série A. É porque o Guto, no caso, é aquele tipo de treinador que arruma o time de trás para frente, né? E hoje é por isso que eu falo dos roteiros repetidos, assim. Em todos esses jogos, essas derrotas em casa, sobretudo, assim, a impressão clara de que o Ceará parecia jogar com 1 a menos quando o adversário tem a bola. Repare todas as jogadas de perigo da equipe do CRB. Sempre pegava o Ceará meio que num problema de transição, de rearrumação ali atrás. Primeira jogada do CRB logo com o Juninho Valora, acho que com 8 minutos já deu uma bola para o Rômulo que o Richard teve que fazer uma defesa. Não, minto, isso aí foi aos 17, essas aí. O Richard fez uma defesa, que já ali já era 1-0 no placar, foi porque realmente foi insólito a maneira como isso se deu. E isso repete demais, isso acontece demais com o time do Ceará. Então, assim, é uma equipe que parece que essa imposição que o Barroca, que ele tem esses arroubos, tenta impor de frente para trás, sendo que os problemas do Ceará... E aí, acredita que só o Ceará, quando tem a bola no pé, e que em tese teria mais posse de bola, é uma equipe que só por si só estaria bem arrumada quando o adversário tem a bola. E isso claramente não tem acontecido. É por isso que é natural que a torcida pense no Guto. É por isso que a torcida não pensa tanto no Lisca, que tal qual o Guto é muito identificado com o Ceará. Porque o Lisca não tem tanto esse perfil que o Guto tem. E você compreende que essas peças do Ceará, do meio para frente, por si só, elas não são o problema principal da equipe alvinegra como é lá atrás. Sabe? Se analisa muito o Barroca por conta ele exige uma saída de bola, ele exige essa construção apoiada que vem desde trás, e agora ele acaba abrindo até um pouco mais mão disso, fazendo uma saída mais rápida, não deixando essa saída ficar tanto no pé, somente do Thiago Pagnussá, porque é um problema muito grave. Nos 2 últimos jogos em casa, essa bola saiu um pouco mais rápido contra a Chape e hoje, porque justamente ele compreende que também aí ele fica dando sopa para o azar. Então ele já faz alguma mudança. Mas como se foca muito essa questão defensiva apenas quando o Ceará tem a bola, a análise do Barroca ela é prejudicada ou ela fica nublada, digamos assim, porque não se percebe a fragilidade defensiva do Ceará quando o adversário tem a bola. Isso não necessariamente significa que você tem que mudar as peças, que você tem que mudar o sistema ou mudar o esquema, que você tem que pegar e voltar para, por exemplo, um sistema em que você vai ter 3 volantes no meio e só um homem de marcação, ou você vai ter que segurar o Eric voltando para fazer mais recomposição, não necessariamente. Isso precisa ser o quê? Um time sem a bola um pouco mais compacto. Isso não se percebe no Ceará. Então, assim, quando a gente começa a... Cada
interação do pessoal, cada pergunta que você coloca, tudo que o Léo fala, isso vai puxando você vai pegando, desabotoando essa coxa de retalhos, esse novelo vai abrindo e você vai refletindo o quão esse trabalho do Barroca, ele ainda é permeado de imperfeições. E como essa missão é complicada, porque realmente é um Ceará que não gostaria, até por uma questão de orgulho dessa diretoria, que é nova e que tende a tentar fazer tudo que há de ter sido Robinson, do antecessor a essa diretoria, que parece todo mundo ali basicamente ser da mesma gestão, mas você já percebe essa diferenciação e que agora está nessa encruzilhada, porque o time hoje perde, o time vem numa sequência irregular dentro de casa, sobretudo, e você só tem um jogador que a torcida não tolera, que é o Barcelos. Mas de resto é tudo já no Barroca. Então, assim, é um desgaste que até que ponto a diretoria vai segurar, até que ponto o próprio trabalho do Barroca vai se justificar na medida em que ele ainda oscila, portanto, ele também tem pontos positivos, sobretudo quando joga fora de casa. Só que é como você coloca, Ju, a tabela vai caminhando, o campeonato vai andando, os adversários que estão na frente vão tendo um aproveitamento muito maior, e você tem um Ceará que a impressão é de um trabalho que não progride, que é um trabalho que você não tem confiança de que na virada do turno o Ceará vai estar no G4. Por quê? Porque quando você acha que agora vai, de novo 35 mil pessoas, o que acontece? Você tem novamente todos os erros ali, toda a bandeja de erros passando na sua frente, na frente do adversário, e o adversário tomando, tirando proveito disso, né? Enfim, não acho até, inclusive, que passe por peças, que o Ceará necessariamente precisa de um mercado muito forte nessa nova janela que vai abrir aí. Acho que com o que tem, dá, mas tá faltando realmente um treinador um pouco, eu não vou dizer que ele é soberbo, até pelo que eu compreendo, ele é muito trabalhador e muito dedicado, mas é um treinador que baixa um pouquinho a bola e tente trabalhar um pouquinho mais desde o zero, desde o dia zero, retomar alguns processos e fazer com que esse time realmente se consolide setor a setor. Porque hoje, para além do pouco coletivo que se vê no Ceará, o que vem sustentando essa campanha do Ceará, que ainda é de parte de cima da tabela, é muita individualidade e um bom momento de alguns jogadores que são chave nessa equipe, Ju. Perfeito, Ciro. Vou trazer aqui só um comentário que apareceu no nosso tweet agora, de Lima Clécius. É o seguinte, é engraçado como no futebol brasileiro a culpa é sempre do treinador. Se um brasileiro fosse o presidente, CEO do Liverpool, Klopp estaria fora por conta desse ano. Futebol é tempo. O Guardiola está no City desde 2017, só hoje foi campeão do principal torneio. Paciência gera resultados. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que gera resultado também é quando você vê um desempenho começando a florescer. E quando você vê que o desempenho ele começa a ser demonstrado em campo. Então você começa com uma ideia. No primeiro jogo, dá tudo errado. Normal. Aí depois, no segundo jogo, você já começa a ver algumas coisinhas. Mesmo que os resultados não apareçam, você vê alguma evolução, acho que a palavra é até essa, em campo. Acho que o nosso futebol brasileiro, e especialmente por conta do calendário que a gente tem também, dificulta muito para que a gente dê o tempo suficiente para que os treinadores consigam maturar as suas ideias com treinos e também deixar esses resultados aparecerem. Porque muitas vezes o que realmente precisa acontecer de imediato é um resultado para evitar um rebaixamento ou garantir um acesso, porque o que realmente vai impactar na receita, vai impactar na prospecção de outros jogadores, enfim, folha salarial dos atletas, no próprio calendário, porque se você é eliminado de uma competição, você de repente não tem mais calendário para o resto do ano, aí você compromete o ano seguinte. Então a gente tem vários problemas particulares aqui do nosso futebol brasileiro que impedem até que a gente consiga dar o tempo necessário para que os treinadores sejam
donos dos seus próprios trabalhos, né? Mas é realmente importante a gente pontuar que é muito fácil também a gente falar, não, a gente precisa dar tempo para os treinadores, e aí não dá tempo nenhum, e aí você fica muito refém do que é o imediatismo do resultado, o resultadismo, né? Que a gente precisa acabar encarando muito no nosso futebol. Enfim, são as questões que a gente tem, as dores e as delícias no nosso futebol brasileiro. Eu acho que mais dores do que delícias. Mas acho que... Ciro, você quer falar alguma coisa? Não, rapidinho, Ju. Eu vi aqui no comentário o Júnior Marques colocando, né, que o primeiro tempo o Ceará não teve superioridade até na posse de bola em relação ao CRB. Nada foi 51-49, é tudo ali, né? 50-50. Mas para uma equipe que tem isso como um pilar, essa imposição passa também por ter a bola no pé, e você jogando em casa e tendo tomado um gol já nesse primeiro tempo, portanto você teria que correr atrás, o empate do Ceará já veio no finalzinho, assim, denota como o trabalho do Barroca, ele ainda tem problemas que, como eu tô falando, a gente tá aqui desfiando um novelo, e a cada momento que a gente vai falando, a gente vai meio que depurando todas as inconstâncias que o trabalho dele tem. Eu também tenho uma mania de analisar quantas vezes há a repetição, por exemplo, da saída da construção da jogada, da fase ofensiva do time. Né? Então, por exemplo, aí o que eu percebo, o Ceará ele não tem conseguido repetir, automatizar a saída de bola. Às vezes a saída sai construída e balanceada, todo mundo. Às vezes é ligação direta. Outras vezes ela é rápida, mas na individualidade. Então, assim, você percebe que essa é uma escolha que muitas vezes passa pelo feeling do jogador mais do que necessariamente pelo que foi treinado. Eu acho que todas essas opções podem até ser treinadas, naturalmente devem ser, mas que não há uma constância. Não, a gente vai fazer isso, nós vamos martelar. Independente do resultado, a gente vai botar a bola no chão e vamos sair ou com ligação direta, ou a gente vai sair num misto, ou a gente vai sair com construção apoiada. E eu vou anotando o quão cada saída, como se dá. E é sempre essa alternada. Então, assim, é inconstante o time do Ceará, né? E aí, como o Júnior falou isso, eu lembrei disso e também lembrei daquilo. Beleza. Acho que já podemos passar para as análises individuais. Quem quer começar? É a parte que vocês mais gostam, né? Posso começar. Vai lá. Porque o pequeno aqui já tá chamando aqui para aquelas obrigações de pai, assim, ele tá com uma fase de não curtir muito tomar banho sozinho, não. Aí tá chamando, né, parceiro? Vou começar aqui por mim. Qual a idade, Léo? 6 anos. A mesma idade do meu. Aí tá fazendo um jogo aqui que ele faz uns poderes, aí bota numa caixa e você escolhe. Não é um jogo, já ouvi. Não é um jogo, ele disse. É uma caixa, que ele é o guardião e você faz os poderes. Aí o primeiro que ele tirou foi amor. Aí agora foi dimensões. Dimensões. Aí diz que aprende a escrever e se diverte. Agora é hora do banho. Mas o ponto negativo, de forma absurda, quem escolheu perder e quem é responsável, inclusive, diretamente pela derrota, pela escalação do Barcelos, que foi uma peça nociva demais ao jogo, é o Barroca. Acho que o Barroca é o principal destaque negativo desse jogo, assim, diretamente influente na derrota, muito menos do que ele é influente nas vitórias. E isso faz parte da análise do trabalho do treinador. E sobre a questão aí da pergunta, acho que foi o Oscar que fez, né, sobre a manutenção do treinador, e já trazendo para essa análise. Eu acho muito importante, eu dificilmente menciono prazo favorável pedindo saída de treinadores. Mas você precisa encontrar uma evolução, uma lógica, um planejamento, um pensamento. Dificilmente o Klopp incorreria num erro tão absurdo e tão básico como a escalação do Barcelos. Assim, o próprio banimento do rendimento, porque o cara não tem um rendimento que justifique. E o Barroca abraçou com essa escolha e fez essa escolha, insistiu nessa escolha, e por isso que ele é o maior ponto negativo de hoje. Em segundo, o próprio Barcelos, que é derivado desse primeiro ponto negativo. O Barcelos, ele não defende, ele não ataca, ele, inclusive, assim, é um jogador que aumenta isso, nisso aumenta ainda a culpa do Barroca, que é a responsabilidade da diretoria. Tem momentos onde a diretoria precisa intervir no departamento de futebol.
Eu acho que a geração da gente ficou tão traumatizada com o perfil de dirigente Eurico Miranda que hoje a gente virou uma não intervencionismo, assim, nenhum diretor pode opinar no departamento de futebol, e é justamente o contrário. Eu acho que o diretor não escala, mas acho que o diretor tem coisas que são tão absurdas do futebol que dentro do planejamento do clube é preciso ter um posicionamento. O Danilo Barcelos é um jogador que está nocivo e ele mesmo, né, segundo informações internas do clube, ele mesmo entendeu que não rendendo se disponibilizou a sair do clube. O próprio jogador fez essa análise. O próprio atleta. Então, quem escala tem muito mais responsabilidade sobre isso. Então, assim, o Danilo Barcelos foi exposto mais uma vez, vaiado por toda a torcida, porque toda a torcida viu o óbvio. Foi vaiado durante o jogo, logo após o primeiro gol. E são reiterados esses episódios onde ele é hostilizado. Acho que é um cara que tem sua história e eu acho que tem que ser preservado, de certa forma. Em terceiro lugar, eu queria colocar o Richard. Eu acho que o Richard, logo no começo do jogo, fez uma defesa numa cabeçada, mas ali que foi do reflexo, mas foi muito em cima dele. Mas isso não apaga a falha dele também no primeiro gol. Acho que a falha dele foi complementada do Barcelos. E a terceira falha foi a da cobertura do Kaique, mas eu acho que a falha do Richard ali, que saiu ali sem posição. E no segundo gol, ele também poderia ter saído naquela bola ali. A câmera não cortou, no frame da câmera não apareceu o Richard, só que a bola estava tão na frente do atacante que eu falei assim, não, o Richard vai explodir essa bola. E quando eu vi que ele tinha ficado embaixo da trave, eu falei, nossa senhora. Então o Richard, que vinha de 2 partidas positivas, hoje volta a falhar, na minha opinião, e ser determinante também para o resultado, depois do Barcelos. Mas teve outras figuras nocivas, outras figuras apagadas, mas acho que essas 3 estão num patamar diferente. Já os pontos positivos, em primeiro lugar o Chay, eu acho que isso é inquestionável, eu acho que já vinha sendo, o Chay vem numa crescente, cada vez sendo mais protagonista, e sim, um time onde não consegue construir o jogo em casa, com passes, com movimentação, com verticalização, com infiltrações. O Chay, naquela força física dele, naquela presença de vários pontos do campo durante o jogo, a inteligência, o arremate, eu acho que é um cara bem forte, assim, que ajuda muito a reter aquela bola no ataque, para que o Ceará consiga, dali, tirar alguma jogada ofensiva. Em segundo lugar, eu gostei do... Gostei do Vitor Gabriel. Gostei muito do Vitor Gabriel, especialmente no primeiro tempo. Acho que no segundo ele cansou mais, sentiu, mas no primeiro tempo ele deu um passe muito bom pro Eric ali, que o Eric não podia ter perdido aquele jogo, virou assim todinho pra perna esquerda e perdeu aquele jogo. Teve algumas oportunidades. Saiu chateado, né? Saiu chateado e normal, assim. Eu acho que não foi no mesmo patamar das outras vezes, não. Acho que saiu chateado mesmo pela derrota, por não ter conseguido fazer os gols. Mais um erro do Barroca aí, viu, Léo? Você tá naquele jogo de imposição, de empurrar, não deixa o Nicolas e ele. Exatamente. Deixa o Nicolas e ele. Deixa os dois. Sabe, o Pedrinho ficou jogando... o Pedrinho conseguiu sobressair nesse jogo por pura e simples ímpeto e vontade dele. Porque ele tava jogando, ele começou jogando na do Kaique lá atrás. Que ele foi vendo o corredor abrindo e ele começou a jogar. Você pega, antes dele ganhar a moral na primeira jogada dele, ele tá lá atrás. Kaique, né? Então, assim, você colocar um ponto, não necessariamente você necessariamente tem que tirar um cara de área. Sobretudo porque o jogo pedia, né? Coitado do Pedrinho, né? Que hoje foi bem, então na próxima não deve ser nem relacionado, não deve ser sacado, porque acho que o Barroca tem um sadismo de punir quem joga bem, não sei o que é isso, sacar quem joga bem. E em terceiro, assim, eu acho que o Maranhão foi muito importante no primeiro tempo, eu acho que o Ceará no primeiro tempo criou mais, e eu acho que passou muito pela mobilidade do Maranhão nesse primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu mais, eu acho que muito precisando cobrir ali o Richardson, já estava amarelado e foi mantido até o final do jogo, acho que é outra escolha absurda do Barroca. Fazer só uma pontuação sobre o Maranhão, mas eu acho que o Eric foi melhor. Eu acho que o Eric está, mais uma vez, se tornando um jogador mais inteligente do ponto de vista tático. Eu acho que ele é aquele cara que não tem o 1 contra 1 como seu único recurso. Eu acho que ele consegue fazer um mix muito bem feito entre cortar para trás e cruzar, entre voltar a bola, entre triangular. Eu acho que ele é um cara que está ficando muito inteligente do ponto de vista tático. Então, assim, o Eric, ele às vezes não brilha, mas a forma como ele está compondo atualmente, evoluindo taticamente, está me agradando. Então eu queria fazer essa menção honrosa ao Eric na terceira posição. Ciro, sua vez. Vai com o relator, tem algumas ponderações.
Tenho algumas aqui. Porque assim, você percebe claramente que o Léo não fecha pódio, fecha mesmo, porque você tem menções em cada um dos dois pódios, né? Então muita gente a se analisar e assim aspectos que podem pesar na avaliação. Eu começo pelos positivos e aí repito o que eu falei, né? Achei o Chay, ele tem sido um jogador do Ceará mais proativo. Você não percebe, por exemplo, isso no Jean Carlos. Às vezes não é que ele desligue do jogo, o Jean Carlos. É que às vezes ele pega a bola e ela não necessariamente é efetiva quando ele toca a bola. Não necessariamente. E o Chay sempre ela é efetiva. Ele sempre pega essa bola e ele tá disposto, até o próprio domínio postural dele é voltado para o ataque. Ele sempre tenta pegá-la ou deixar um adversário de frente para o gol adversário. O Giancarlo, por exemplo, faz essa comparação, é um que ainda faz uma questão de pegar ela, segurar de costa para onde ele está, para o ataque no caso, voltar para receber, etc. Então, o Chay, ele tem sido esse jogador realmente mais proativo. Os primeiros 15 minutos do Ceará foram aqueles minutos de tentar empurrar o adversário e Vitor Gabriel teve 2 chances, o Eric teve 2 chances, todas passando basicamente pelos pés do Chay. E ele manteve isso ao longo do jogo, tanto que acabou até fazendo um gol que, não quero, por favor, tirar o mérito dele, mas assim, um gol olímpico é um gol raro de se ver, portanto assim, não é um gol, era um momento que o Ceará nem estava tão em cima como, por exemplo, foi esse início de jogo, ou como foi o fim da partida, e ele acabou sendo agraciado com esse belo gol aí de olímpico. Então, para mim, o Chay, não necessariamente apenas pelo jogo de hoje, também pelo jogo de hoje, mas por tudo que tem feito nessas últimas rodadas, ele é um jogador que, para mim, sempre vai figurar nesse plantel positivo do Ceará. A mesma coisa o Eric, apesar de não ter feito a diferença como tem feito no quesito de sempre estar dando um gol, fazendo um gol ou passando uma assistência para gol. Hoje ele até perde a primeira grande chance do Ceará, é essa jogada dessa parede que o Vitor Gabriel passa a bola para ele entra na cara do Diogo Silva e ele acaba chutando sem força mesmo, sabe? Porque sem força mais colocado ele até conseguiria tirar do goleiro ali. Ele bateu, poderia ter até andado um pouco mais, progredido mais de cara para o goleiro e ter batido com aquela força mais próximo, talvez ele conseguisse tirar do Diogo Silva, o goleiro não conseguiu chegar a tempo. E não foi isso, mas ainda assim o Eric foi um nome positivo da equipe do Ceará. Para complementar esse pódio positivo, eu acho que o Vitor Gabriel teve isso que o Léo coloca, realmente assim, alguns pontos a serem ressaltados. Eu vou até mesmo como um exercício, Ju, de reflexão sobre as peças que o Barroca tem à disposição. Eu vou citar aqui 3 nomes que entraram no segundo tempo e que se o Ceará não teve um segundo tempo, eu digo assim, o segundo tempo a partir do momento em que o Ceará perde por 2-1, o gol que faz aos 14 do segundo tempo, né? Então ele faz várias mudanças, entre elas coloca o Janderson, o Castilho e o Pedrinho. E esses 3 eu citaria como se fosse dividindo uma medalha de bronze. Cada um tem um terço de uma medalha de bronze, não necessariamente pelo que fizeram. Acho que o Castilho até perdeu uma bola que quem assistiu a final da Champions hoje, lá estão a gente aqui novamente comparando futebol brasileiro da Série B com futebol europeu, que viu o gol do Rodri, que era uma dificuldade monstruosa, tinha 2 zagueiros e o goleiro, e ele consegue bater chapado mais baixo, tirando de toda essa turma, e o Castilho recebe uma bola linda do Eric, jogada individual, e ele bate a meia altura. Então, assim, ele até méritos totais do Diogo Silva, mas ele também poderia ter sido um pouco mais feliz nesse arremate. Mas ainda assim, o Pedrinho entrou bem, o Janderson entrou bem, como não entrava há muito tempo, e o Ceará até poderia ter encontrado esse segundo gol na base da imposição. Mas se você for pegar até no papel, o segundo tempo do Ceará, precisando, com essas modificações que em tese levariam o time para frente, o Ceará teve 3 chances de gol depois dos 14 minutos do segundo tempo. Foi essa jogada do Castilho. Eu lembro que teve um chute de fora da área, estou esquecendo agora quem foi o jogador, e a bola na trave do Janderson, né? Isso, exceto antes o gol impedido, o gol que foi marcado a falta do Pedrinho. Então,
é muito pouco para o Ceará. Mas como esses jogadores entraram, foram mais proativos, eu dividiria essa medalha de bronze entre os três, mas no sentido de que, Barroca, fique atento, vamos ver a possibilidade de utilizá-los de uma maneira melhor na equipe do Ceará. Na questão negativa, não tem como não fugir do Barcelos, né? Tem sido um jogador que, até o próprio mental, como o Léo coloca, dificilmente está ajudando. Na realidade, você atrapalha mais mantendo ele no elenco do que propriamente imaginando o que é que possa vir de positivo. Depois ele até tentou, errou menos a partir do momento em que tem aquela falha absurda na marcação no primeiro gol da equipe do CRB, deu um chute para gol, o time até subiu um pouquinho no final do primeiro tempo pela esquerda. A jogada do gol do Chay, ela começa pela esquerda, uma saída rápida, o Vitor Gabriel toca para o Jean Carlos tenta devolver no Vitor Gabriel, dá escanteio e o Chay faz o gol. O Ceará começou a sair um pouquinho mais ali pela esquerda, mas ainda assim o Barcelos tem sido um jogador que realmente nada tem colaborado com o Ceará. Nem as oscilações que a gente tenta citar aqui, puxar, sabe, dar uma esticada para enquadrar o Barroca, o time, o potencial de alguns jogadores. Isso não pode ser feito em relação ao Barcelos. Não gostei da partida do Richardson também. Acho que, novamente, toma um cartão amarelo cedo, prejudica a recomposição da equipe, e o Ceará deu muito espaço por ali. E, em relação à questão negativa, esse terceiro ponto, Ju, eu também divido entre três. Por isso que eu falo que a gente é um jogo que a gente tem muitos nomes a citar. O Richard acaba falhando, apesar dele ter feito essa primeira defesa muito importante, acaba falhando realmente no primeiro gol. É o que a gente fala, né? O Richard, às vezes, ele se mantém porque ele acaba fazendo defesa. Você não imagina, mas às vezes ele dá umas falhas que você pensa, puta, cara, um goleiro que consegue fazer defesas, não consegue ter intervenções tão assim, tem uma agilidade, faz um reflexo e acaba tendo uns erros de tempo de bola, umas decisões dentro de campo que você não consegue compreender. Então, ele falha de uma maneira assim, bem, até certo ponto, grosseira no lance do primeiro gol. O Jean Carlos também, acho que ele só teve esse momento que eu cito, que foi no segundo tempo, a partir ali dos 30 minutos, que ele joga um pouco melhor, e no início do primeiro tempo, e no início do segundo tempo, e o Kaique também, que para mim teve uma partida bem tímida ali pela direita. Eu, repito, não gosto, acho que não é improvisando o Kaique por ali, tendo o Varley, que é um jogador que tem essa função mais ofensiva, que o Ceará vai conseguir ter essa imposição. Para mim é uma incongruência absurda do Barroca insistir nesse jogador, porque até o próprio perfil tático do Ceará não sobressai. Você pode deixar o Varley, fazer com que o Chay, que é o jogador centralizado do meio campo do Ceará, centralize e reforce o futebol da esquerda. Isso não vai impedir que o Eric continue fazendo o seu diferencial pela direita. Eu entendo que ele pode justificar, não, manter o Kaique para dar super liberdade para o Varley e para o Eric. Na realidade, não tem sido isso, não. São jogadores que têm vindo buscar a bola muito mais atrás. Enfim, um papo mais tático aqui. Acho que é preciso que o Kaique brigue por posição no meio campo, onde de fato ele pode ser mais produtivo para a equipe alvinegra. Muito bem, muitas ponderações então, Ciro, dando aulas.